Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. A esquerda contraproducente. Esse é o tema que eu vou apresentar aqui e eu faço de maneira muito triste essa apresentação, uma vez que, sendo uma pessoa que faz parte do campo progressista, me identificando com a centro-esquerda, eu fico muito triste em observar o quão a esquerda está desinteressada, não só da oposição ao Bolsonaro, mas em criar mecanismos contra a direita que, entre percalços e acertos, está se construindo já para 2022. Parece que a esquerda está inoperante, ela fica olhando, observando, tece algumas críticas, mas nada de efetivo e assertivo ela consegue concluir. Então, por isso que o nome deste vídeo é a esquerda contraproducente. Eu vou explicar o porquê que eu penso que ela não está produzindo nada de útil na luta contra o protofascismo vigente no nosso país. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, para dar um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final. E se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Ok? Primeira coisa que eu queria colocar aqui. Essa crítica que eu vou apresentar é uma crítica de natureza construtiva e não destrutiva. Eu peço encarecida e respeitosamente que você seja adulto o suficiente para entender isso, que tenha maturidade intelectual para entender a minha análise crítica acerca de alguns atores da esquerda. E aí, quando eu uso o termo ator, eu uso o termo ator político, aquele que pode se apresentar como uma liderança do campo da esquerda. Então é uma crítica construtiva, eu não quero depreciar ninguém, eu não quero desconstruir a militância de ninguém. Eu quero apenas trazer você que faz parte do campo progressista para a reflexão, desprovida de paixões e de subserviência a políticos ou ideologias. Ok, gente? Então vamos de maneira madura debater? Eu quero que vocês comentem sobre o que eu vou colocar aqui. Tá? Então é um vídeo que apresenta uma crítica construtiva. Ok? Ao meu ver, 2020 é base para 2022. Não tem como fugir dessa realidade. O que for construído agora no processo político eleitoral de 2020 vai servir de base para o que pode acontecer em 2022. Então, é bom que as esquerdas tenham maturidade suficiente para dialogar na maioria dos municípios do nosso país, principalmente os municípios centrais, capitais de estados e também cidades importantes de tamanho médio. É necessário a esquerda se unir no maior número de municípios que puder. A união em todos os municípios é praticamente uma utopia, não tem como fazer uma coligação nacional, ainda mais em eleições municipais. Mas dá para articular nos médios e grandes centros, principalmente nas capitais e em cidades importantes, de estados importantes. Então a esquerda precisa tentar chegar a um denominador comum. Use 2020, esquerda, como um laboratório para que, entre erros e acertos, por consequência, após esse processo político eleitoral, já no ano que vem, vocês vejam onde tem que acertar, onde é necessário corrigir, o que deu certo e deve se dar continuidade. É necessário ter esse campo analítico inteligente, ok? Eu vou falar de algumas lideranças, eu vou falar do Lula, que desde que saiu da prisão, ele vem aí se manifestando, vem colocando os seus apontamentos, mas eu não estou vendo por parte do Lula aquela agressividade positiva que a gente via antes da prisão. É perfeitamente compreensível que ele passou por um processo demasiadamente difícil, com o falecimento da esposa, que ele tanto amava,
com a injustiça que se desenvolveu no processo dele, por parte do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e companhia, que deitaram em cima do Código de Processo Civil, onde o judiciário, ao invés de atuar como órgão sentenciador, atuou como órgão acusador, e o Ministério Público fez o contrário. Ao invés de atuar como órgão acusador, já sentenciava, já se antecipava, afirmando que o ex-presidente da República era culpado, né? Sem esperar o processo se consolidar, né? E o Lula se sentiu injustiçado, é um direito dele, independentemente de você achar se o Lula era culpado ou inocente. Eu estou falando em relação ao mecanismo judicial, que foi deturpado. E eu estou falando como operador do direito. Eu não estou falando como um ator político-ideológico. Até porque eu não sou petista. Então eu estou livre para falar. Eu não sou petista, eu só votei no PT até hoje no segundo turno, porque era necessário. Entendeu? Eu não me identifico tanto com o PT, embora reconheça o PT como a maior instituição política das esquerdas no Brasil. Isso aí não tem como fugir. O PT é forte e é o partido mais importante da esquerda. Tá? É claro que dizer que um partido é mais importante é subjetivo, mas eu estou sendo objetivo, porque se fosse por subjetividade, eu diria que o partido mais importante é o PDT, que a maior figura política da história das esquerdas é o Leonel Brizola. Eu particularmente acho o Brizola, em termos de legado, alguém tão importante quanto o Lula, me reservo a ter essa opinião, mas no que concerne a partido, inegavelmente o PT é o partido mais importante do campo da esquerda no Brasil. No entanto, voltando à questão do Lula, e eu fico livre para falar porque eu não sou filiado ao PT e não acho a agenda do PT a melhor para o país, embora reconheça que o governo do PT foi um governo demasiadamente importante e positivo para os marginalizados sociais, para os mais pobres, para a classe trabalhadora em geral. Mas eu acho que o Lula ele precisa se antenar um pouco mais à realidade. Ele está muito destoado da realidade. Isso é elemento de crítica intrapartidária. Ou seja, dentro do PT já se conversa isso. As pessoas começam a questionar, mas o Lula não está se colocando na frente. Ele vai lá, fala, dá a opinião dele, ele é uma pessoa desenvolta, ele articula bem, mas ele parece que fica circulando, ele não vai para frente. As críticas são sempre as mesmas. Há, por parte dele, uma retórica comedida em relação ao Bolsonaro. Ele critica o Bolsonaro, ele diz que o bolsonarismo é um mal para o país, ele defende que a direita deve sair do poder. Eu não estou falando disso. Mas em relação ao Bolsonaro, eu não vejo uma agressividade ao Bolsonaro. Tudo bem que uma leitura mais crítica e inteligente do processo político nos leva a entender que há um mal muito maior que o Bolsonaro, que é a direita como um todo. É a direita que está por trás dele. Não adianta derrubar o Bolsonaro e não derrubar a direita. Porque o conjunto deletério de reformas liberais está aí. Reforma trabalhista, previdenciária, tributária, educacional, administrativa, judiciária e política. E esse bojo de reformas liberais que visa consolidar o liberalismo no Brasil é o maior mal para a classe trabalhadora. Muito pior do que o Bolsonaro, que é uma ameaça às instituições republicanas e à democracia. Entendeu? O Bolsonaro ele é uma ameaça muito mais de Estado do que de governo, para ser sincero. Né? E o olavismo cultural e toda aquela babaquice, aquelas idiosincrasias que existem em torno da base ideológica do bolsonarismo. Então, o problema não se reduz ao Bolsonaro. Mas o maior problema imediato é o Bolsonaro. Então, acho que o Lula deveria se posicionar de maneira mais assertiva em relação ao Bolsonaro. Tudo bem que tenhamos uma leitura inteligente. Não adianta concentrar as armas só em relação ao Bolsonaro, contra ele. A direita como um todo precisa ser derrubada, dentro do modus operandi democrático, obviamente. Mas o Bolsonaro hoje é o nosso maior mal. Nós temos uma epidemia de Covid-19, um genocídio. Quase 90 mil pessoas morreram. Mais de 2 milhões de casos. Vergonha internacional. Então eu acho que nesse sentido nós temos que estancar o mal. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Por isso que o Lula, pela autoridade dentro do campo da esquerda que é,
deveria, sim, com altivez, focar mais no Bolsonaro. Repito, ele critica o Bolsonaro, critica, mas precisa ter a agressividade que lhe é peculiar. Está faltando isso. E aí ele dá espaço para o Ciro. E eu fico tranquilo para falar. Eu acho a agenda nacional desenvolvimentista do Ciro muito boa. Mas eu não voto em pessoas, eu voto em agendas. Até porque eu procuro sempre ter uma distância, pelo senso crítico apurado que possuo, da figura política para não sacralizar o político. Porque a pior coisa que tem é o que o gado acrítico, alienado, binário e ignorante do Bozo faz, sacralizando a imagem do Bolsonaro como se fosse um semideus. Isso tira a capacidade crítica e analítica do indivíduo, o torna mais burro. E nesse processo de ignorantização social, se distanciar do político, embora aprove suas ideias e sua agenda para o país, é de fundamental importância. Até para se ter uma isenção. Então o Ciro Gomes, ele tem sido mais assertivo em relação ao Bolsonaro, mas eu também não tenho gostado muito das posições dele em relação à desconstrução da própria esquerda. Isso não é legal. Existe um certo pragmatismo que é necessário. Nós temos que dialogar com campos que fazem parte da bolha democrática, mesmo que eles pensem mais à direita no campo econômico. Mas nós temos que dialogar. Agora, não se pode esticar tanto a linha assim. E principalmente os argumentos ad hominem que o Ciro empresta ao Lula, ao PT, o termo lulopetismo, que foi cunhado da direita liberal, que praticava lawfare contra o Lula e a Dilma lá em 2013, 2014. O lulopetismo que sempre foi falado pelo Reinaldo Azevedo muito. Reinaldo Azevedo que a posteriori, né, dos eventos de 2013, num ato de lucidez, passou a desmascarar os malefícios do judiciário através da figura do Sérgio Moro. Mas foi o Reinaldo Azevedo, ainda na sua fase lá atrás, antipetista, que cunhou o termo lulopetismo. É feio alguém do campo progressista, ainda que discorde do Lula, o que é um direito, usar de argumentos ad hominem, né, tentando desconstruir a honra de uma pessoa. Eu tenho profundo respeito pelo Ciro Gomes, o próprio Lula reconhece que ele é um cara demasiadamente inteligente, tem uma agenda positiva para o país, mas não desconstrua a esquerda. Eu não estou falando que você tem que achar que o PT é uma maravilha, ele até deixa bem claro que o lulopetismo não é o PT todo, ele gosta de separar certas figuras do PT do lulopetismo. Na verdade, ele quer atingir o Lula. Mas atinja as ideias do Lula, a agenda dele para o país, e não a honra, a figura dele. Gratuitamente, não tem por que isso, Ciro. Você não precisa disso, certo? Então, não dá para desconstruir a própria esquerda. Use as suas armas eficientes para a direita, certo? E os outros também, essa fusão do PSB com o PCdoB, para mim isso daí está sendo feito para poder construir o Flávio Dino candidato à presidência da República. Porque eles sabem que nesse processo de demonização da esquerda, estereotipando quem faz parte do campo progressista, se o indivíduo ele é candidato pelo Partido Comunista do Brasil, a chance dele ganhar é praticamente nula. Né? A viabilidade de vitória de um candidato pelo PCdoB é praticamente zero, com todo respeito ao PCdoB e à sua história. Mas nós temos que ser pragmáticos. Então talvez essa fusão, fazendo do PCdoB um movimento intrapartidário, seja uma estratégia para lançar o Flávio Dino candidato à presidência, e ele é fortíssimo. O Flávio é fortíssimo. Embora eu ache o Ciro Gomes também muito forte. Se ele passar a ser mais propositivo e usar a agenda que ele apresentou no livro O Dever da Esperança, ele tem muitas chances de vitória, porque ele consegue penetrar em estratos sociais que o PT, por exemplo, não consegue. Então o Ciro Gomes tem que ser inteligente. E o Flávio Dino seria o ponto de equilíbrio entre o Lula e o Ciro. Ele é mais à esquerda que o Ciro e menos à esquerda que o Lula. Então ele pode construir, através da sua inteligência, uma agenda propositiva que não seja sectária, mas ao mesmo tempo não dialogue tanto com a direita, seja mais autenticamente de esquerda. Mas falando do Lula, do Ciro e do Flávio Dino, acho que são os três grandes nomes da esquerda, certo? A Marina precisa se posicionar mais, embora eu acho que a Marina vai ser candidata a vice-presidente da chapa do Ciro Gomes.
Ninguém me tira isso da cabeça. Acho que a Marina provavelmente vai ser vice-presidente na chapa do Ciro Gomes. Tá certo? Olhando a conjuntura eleitoral de 2020, o que a gente tem que colocar diretamente? São Paulo, se o Guilherme Boulos está se construindo e o Fernando Haddad não é candidato, por que o PT não apoia o Boulos? Dando tempo de TV pro Boulos, espaço na internet. Apoia o Boulos. No Rio de Janeiro, Freixo, reconsidere a sua não candidatura, seja candidato. Você tem um capital político eleitoral muito maior do que outros candidatos do campo da esquerda. Por exemplo, Alessandro Molon, que seria um grande nome, que também tem poder de penetração no eleitorado mais ao centro, ele não vai ser candidato. Então, com certeza, seria interessante o Freixo ser candidato, porque senão vai ser a opção entre o capeta e o satanás. Se der Eduardo Paes e Marcelo Crivella, eu tenho certeza que o campo progressista vai votar no Eduardo Paes, mesmo a revelia. Porque não dá para votar no Crivella. E a saída do Freixo do processo político eleitoral fortalece o Eduardo Paes. Entendeu? E o Crivella não gostou nem um pouco disso, porque o sonho do Crivella era fazer o segundo turno com o Freixo. O que não iria acontecer se o Freixo fosse candidato, ou se ele for, não vai acontecer, porque com certeza o Eduardo Paes vai estar no segundo turno. Ele é o ponto de equilíbrio entre esquerda e direita. Então o Eduardo Paes vai estar no segundo turno. Ele é o centrão, pragmático, certo? Ele vai ter mais estrutura. E aí resta saber se vai ser alguém da esquerda ou vai ser o Crivella. Porque a retirada da candidatura do Freixo enfraquece o campo da esquerda. A Benedita da Silva, eu tenho muito respeito por ela, mas eu não sei se ela tem capital político para ganhar a eleição. A delegada Marta Rocha tem até um capital político interessante, mas será que ela se constrói? E o Marcelo Crivella, será que todo o bolsonarismo vai se unir em nome dele? Embora a Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, que é pré-candidata ao Senado pelo Rio de Janeiro, e ele está articulando com o Bolsonaro para ser o candidato do bolsonarismo em 2022 ao Senado, e ele é esperto, entendeu? Não depreciem a inteligência do Roberto Jefferson. Ele está vindo com essa retórica conservadora e tal, embora ele seja conservador, mas ele está vindo com isso de Bolsonaro sacralizando a imagem dele. Isso é estratégia, gente. Não sejam inocentes. Daqui a pouco ele dá um chute na bunda do Bolsonaro, como deu um chute também no Lula. Ele é esperto, ele é um cara demasiadamente inteligente. O que ele está fazendo? Ele está se aliando ao Bolsonaro, independentemente do Bolsonaro ganhar em 2022 ou não, a eleição para o Senado é no primeiro turno. Ele sabe que provavelmente o Bolsonaro se sustentando até lá, ele vai conseguir pelo menos para o segundo turno, que basta o primeiro turno. Mesmo que o Bolsonaro perca no segundo turno, para a graça de Deus, no primeiro turno o Bolsonaro vai conseguir transferir muitos votos para os seus candidatos. Então o Roberto Jefferson quer concentrar todos os votos do bolsonarismo reacionário na figura dele. E ele quer se construir uma vaga só para o Senado. Ele quer se construir como senador. Tipo, para ser um grande finale na carreira política dele. Deu para entender? Então a esquerda tem que ficar de olho, porque esses caras estão se construindo, estão pensando lá na frente. A esquerda tem que pensar lá na frente também. Sabe por quê, gente? Em São Paulo tem que dar força pro Boulos. No Rio, eu acho que o Freixo tem que reconsiderar. Ou o Alessandro Molon, que não vai perder o mandato se perder a eleição, tem que também considerar ser candidato se o Freixo não vier. Que eu acho que o Molon, com a estrutura do PSB, tem mais condições de ganhar. Ou criar uma agenda estratégica para Marta Rocha. Sejam inteligentes, ok, gente? Um abraço a todos.